Jesus. All we want is Jesus. Make room for the King. Make room for the King. Let the King of Kings come. Let the King of Glory come. The Lord of hosts. The Lord strong and mighty. Tear up them for a 20 others. The King. Behold the King. Behold the King. Behold the King. Diante da presença do Senhor, Deus, sobre perdão dos meus pecados, falhas, transgressões, sobre estender sobre nós, Pai, forte, eterna e poderosa nessa Deus, em nome noite. de Jesus, derrama a Estamos tua graça. reunidos em torno do teu Deus, nome, abençoa a Deus, pessoa para que também receber está esta nos palavra, acompanhando, Senhor, abençoar em nome de Jesus Cristo de Nazaré, abençoa o presbítero abençoa aqueles que estarão a nos esposa dele, a acompanhando, missionária Ângela, que se encontra no Ouro Preto, em nome de Jesus, guarda a casa do seu servo, livra, protege, liberta, transforma, em nome de Jesus, ilumina, o Espírito Santo nos direciona, para o conhecimento da Bíblia Sagrada, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Repreenda toda a fúria do diabo, tudo aquilo que não provém do Senhor. É o que suplicamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos dar seguimento aí ao nosso assunto sobre nós estamos na sexta aula sobre a escatologia, essa introdução da escatologia. Nós lemos aqui alguns textos, né, começamos aí falando sobre a questão do arrebatamento da igreja. Entramos agora no livro em si, no livro do Apocalipse, né, que fala sobre as coisas, o livro tido como o livro das revelações, não em questão de revelação somente do oculto, mas de coisas que estão por vir dentro de um contexto histórico, né? Nós sempre abordamos isso aqui, a questão da dupla referência que o texto vai nos apresentar, tanto no livro de Daniel, né, do profeta Daniel, ali no capítulo 9, e quanto também o livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse ele apresenta o seu contexto histórico, né, onde a narrativa está acontecendo, mas ela apresenta dentro disso também um contexto escatológico que fala de coisas futuras. Então a gente precisa entender, tomar um devido cuidado para entender quando, dentro dessa alegoria, o livro está apresentando algo histórico, quando ele está dentro da alegoria apresentando algo que é também escatológico e também literal. Então tomar muito cuidado, que às vezes, se nós pegarmos o livro do Apocalipse na questão da literalidade, a gente vai ver, por exemplo, que dentro desse texto aqui, que dragão a gente já imagina como ser um dragão. Claro que são figuras mitológicas, né, que apresentam o dragão, né, uma espécie parecendo um lagarto gigante com asa, né, sai fogo pela boca. Então a mitologia apresenta essa figura para a gente, tá? Mas isso aí, o dragão ali, criatura, então leva vários nomes quando é questão de besta. Quando a gente olha em questão de besta, a palavra besta, ela significa animal. Todas as vezes que você lê na Bíblia Sagrada esse nome besta, ela está falando de um animal. Só que quando a gente pega o livro do Apocalipse dentro da questão escatológica, aí a gente vai ver que, na verdade, a besta, por mais que ela tenha a simbologia de animal, ela aqui vai conotar uma pessoa em si, tá? O ser humano. Então nós vamos ver aqui essa questão do Apocalipse, capítulo 13, a besta que emerge do mar, né? Ou seja, o anticristo. Atentando que quando a Bíblia, no Apocalipse, ela fala da palavra mar, se a pessoa pega no literal, a pessoa entende mar como mar mesmo, tá? Mas não, quando a gente lê a palavra mar, né, dependendo do contexto que está inserido, ou seja, a besta que emerge do mar, que sai do mar, ela está falando de povos, tá? Mar também na Bíblia significa povos, muitas águas, mar significa também povos. Então a gente precisa entender o contexto alegórico e, dentro desse contexto alegórico, decifrar o que ele está querendo trazer para a gente, tá? Então essas metáforas, essas comparações, tem que ser bem cuidadosas, criteriosas, para a gente poder conseguir entender o que o escritor está passando dentro dessa visão escatológica para a gente, né? Vamos lá. E viu uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta, e adoraram o dragão que deu à besta o seu poder
e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-lhe poder para agir por 42 meses. Apocalipse capítulo 13, verso 3 e 5. Nós já sabemos, nós já vimos aqui, né, que 42 meses faz alusão a 3 anos e meio, tá? Que é o período de governo do anticristo, da grande tribulação, né, dos 7 anos de tribulação. Mas esses 7 anos de tribulação, ele vai se dividir num período de paz, né, que é o que o apóstolo Paulo vai dizer, que quando vos disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. Então, quando o apóstolo Paulo faz uso dessas palavras de repentina destruição, ele não está dizendo que vai ser assim, a paz chegou agora, hoje e amanhã já vem essa destruição. Ele está falando de um período de dias, tá? Contado um período de dias, onde vai se estabelecer essa paz mundial, que é esperada, é uma paz pregada. A gente viu isso aqui na questão do tratado de paz, tá? Que vai ser firmado tanto na profecia de Daniel 9, quanto também no Apocalipse, esse tratado de paz. E a Bíblia ela já mostra que esta paz mundial, ela vem por intermédio do anticristo, tá? O iníquo, o homem do pecado, como apresenta o apóstolo Paulo, tá? Nas escrituras. Então, esse cidadão, ele vai trazer essa paz mundial, mas e ali tudo para que ele possa ter domínio. Então, as nações darão a ele o domínio, tá? Ele vai ser tanto na questão política, religiosa, tá? Então, ele vai dominar politicamente e religiosamente, tá? Onde que vai acontecer? Primeiro, ele vai vir com a questão do ecumenismo, ou seja, todas as religiões estarão ligadas ao sistema religioso do anticristo. Então, quando a gente vê no Apocalipse essas 3 figuras, né? O dragão, o anticristo e a besta, a gente precisa entender que o diabo ele sempre quer copiar Deus, tá? E o Apocalipse vai apresentar como ele sendo 3 espíritos de enganos, tá? São simbolizados por 3 rãs que são espíritos de engano. Assim como, né, nós temos Deus o Pai, nós temos Jesus o Filho e temos o Espírito Santo, o Satanás ele trabalha também com essa trindade satânica, né? Onde ele tem o falso profeta, né, que seria na questão do ungido, que, né, prefigurando, né, dentro da sua comparação de copiar Deus, tá? De copiar Deus, nós temos o anticristo, nós temos o falso profeta e nós temos a besta, tá? Então são essa trindade satânica que vai ser o cerne da trama do livro do Apocalipse, ou do período tribulacional, né, do período tribulacional, e também da onde vai dar-se-á também a batalha que ele vai pelejar, tá? Essa batalha que vai acontecer, que nós conhecemos como batalha do Armagedon, né, que o Armagedon é uma palavra hebraica, que é Armagedon, que quer dizer monte de Meguido, tá? Tem o Vale de Josafá. Então existem 2 lugares, tá? Quando fala dessa guerra, dessa peleja, vai ser uma guerra, não uma guerra como as outras guerras, vai ser uma guerra de proporção global, tá? Então a gente precisa entender que tem a batalha do Armagedon, mas existe uma guerra também que é travada pelo adversário contra os ungidos de Deus, contra os santos de Deus. Concernente a isso, é mais fácil a gente colocar que uma batalha, ela termina num dia, né? E ela tem um começo e ela se acaba rapidamente num dia. Então o termo mais certo de usar é guerra, porque vai ter um desdobramento muito grande, que não vai acabar num dia. Vai ter muitos contextos de guerra durante essa guerra do Armagedon. E a gente precisa entender também que quando o João ele vai apresentar, ele vai dar um número de pessoas, tá? De pessoas que vão estar nessa guerra. Só que se a gente olhar para o contexto, geográfico em que João está inserido, não tem aquela quantidade de pessoas naquele período de João. Então somente a China, ela já abarca todo esse número de guerreiros para guerrear. Então nós vemos que aquilo ali já é algo que João está falando, não é para o seu período. Ele está falando um período distante da realidade dele. Ou seja, aí a gente já vê a visão escatológica acontecendo devido à proporção
de pessoas neste vale de guerra, tá? Então a gente precisa entender isso sobre Vale do Armagedon, Guerra do Armagedon e outra guerra que são de proporção também, que é do anticristo, né? Que vai pelejar contra Israel, tá? É o fato, isso aí a gente já sabe disso. Então nações que estão ali ao redor de Israel, cercando a terra de Israel, são nações que estarão inseridas dentro deste contexto. Elas serão enganadas, nós vamos ver que essa trama toda aqui, quando ele sai enganar as nações para pelejar contra o Cordeiro e seus ungidos. Então nós vemos que o adversário ele tem sempre essa preocupação, ou essa artimanha, vamos colocar assim melhor, eles têm essa artimanha de enganar as nações para pelejar contra os ungidos de Cristo, tá? Ou os ungidos do Cordeiro. Então aqui, quem é semelhante à besta, já abordamos aí, vamos seguir mais um pouco à frente. E abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. Então nós estamos vendo aqui uma guerra que não é aquela guerra final, que vai culminar com o fechamento daquela guerra final, onde depois aí tem a guerra que vai vir depois do milênio, aquela guerra depois do milênio que é a guerra final. Tem essa guerra aqui, onde a besta, ou onde o falso profeta, onde o anticristo, ele vai vencer por um período de tempo. É onde que nós vamos ver aqueles textos que mostram a perseguição sobre o povo de Israel. Vai vir a questão que nós já abordamos, pincelamos aqui sobre a questão das duas testemunhas, né? Que elas vão profetizar no seu período. Essa profecia não é uma profecia de coisas futuras, mas sim é aquela forma que os profetas tinham de profetizar, tá? É trazer uma palavra de correção, direção, para que o povo acorde e volte para Deus, né? E aí nós temos a questão dos 144 mil de Israel, né? O povo que será, abordamos aqui, pincelamos a questão de eles não se contaminar com mulher, na verdade não serem contaminados com o sistema do anticristo, na questão do sistema religioso. Então não vão se contaminar com religiões, né, que não seja verdadeira ao monoteísmo de Deus, né? E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, estes cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, como já tem gente que tem um nome escrito no livro da vida do Cordeiro, existe gente que não tem um nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Então, quando Jesus ele vai chamar a atenção dos discípulos, lá em Lucas capítulo 10, quando ele dá poder aos discípulos, concede eles poder, autoridade para fazer a obra missionária, e eles vão voltar regozijando, e eles vão se perder por um pouco de tempo a verdade que eles deviam estar preocupados ou alegres. A alegria deles foi tamanha naquele momento que eles acharam que não tinha uma alegria maior que aquela que expulsar demônio, fazer uma grande obra no nome de Cristo. Então ele falou, olha, até pelo seu nome sujeite o demônio. Jesus disse, olha, alegrai-vos antes por terdes os vossos nomes escritos no livro da vida. Então a nossa alegria, nós somos capacitados, dotados de autoridade do Espírito Santo, pela pessoa de Cristo, para fazer a obra na autoridade do Espírito Santo, mas a nossa alegria, o nosso prazer não tem que estar em primazia naquilo que a gente exerce pelo dom que Deus pôs em nós, mas é por nós termos salvação. Então a pessoa às vezes fica preocupada, eu não tenho um dom de cura, eu não tenho um dom de língua estranha, eu não tenho um dom disso. Não, busque, se aprove ao Espírito conceder, vai conceder. Mas a sua maior alegria não tem que ser falar língua estranha, não tem que ser expulsar demônio, não tem que ser curar enfermo. A sua maior alegria é ter um nome escrito no livro da vida do Cordeiro. É isso que pesa para nós. E é isso que vai pesar no fechamento da história, no desenrolar de toda essa trama aqui do Apocalipse. O que vai pesar é ter um nome escrito no livro da vida, né? Que a gente já sabe o que vai acontecer lá no dia do juízo final, onde abrirão-se os livros e outro livro foi aberto, que é o da vida, e todos foram julgados conforme as coisas que estavam escritas nos livros. Então, a nossa
maior alegria é ter o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Maravilha de Deus. Estão seguindo aí. E vi subir da terra outra besta e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro. Na Bíblia, chifre significa autoridade e poder. Então ele já vem com nessa besta que sobe da terra, ele já vem com essa autoridade, com esse poder que foi a ele, né, delegado a fazer. E falava como o dragão. E exerce todo o poder, olha, todo o poder da primeira besta na sua presença. Olha para você ver como copia Deus, né? Jesus não falou que ele enviaria o outro Consolador em João 14? Ele disse que enviaria um outro Consolador que estaria conosco todos os dias, né? E aquela palavra ali no grego, paráclitos, ou seja, ele faz tudo que eu faço, é semelhante a mim tudo. Olha para você ver como o diabo copia. Todo o poder na primeira, na sua presença. Então, a besta que sobe do mar tem poder, mas a besta que sobe da terra também tem esse poder, copiando, como se fosse outorgado, como se fosse um paráclito das trevas, né? E faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Apocalipse 13, 11 e 12. Até a ênfase da segunda é copiando o papel do Espírito Santo, que é fazer a igreja glorificar a Cristo. Exato, boa observação isso aí, hein? Exatamente, né? Fazer o Espírito Santo tem que nos levar a isso, né? A adorar, a servir a Deus, adorar a Deus, e essa segunda besta vai fazer a mesma coisa, né? Boa observação aí. E dentro dessa questão de adorar a primeira besta, o que vai acontecer? Aí a trama começa a se desenrolar por um caminho em que onde Israel vai acordar para a realidade, tá? Que é aquele texto que a gente já leu aqui, de que ele vai entrar no templo de Deus, querendo ser adorado como se fosse Deus. É nesse momento que Israel acorda acerca da pessoa do Mashiach, que ele não é o Mashiach, tá? E aí o que acontece? Eles não prestarão a ele culto, e é nesse momento que começa a grande perseguição. Então aqui, ó, o tratado de paz, ele vai ser rompido nesse momento, quando ele começar a tomar essa atitude de adoração, de ser adorado, de ser conclamado como Deus, é que vai começar agora o período dos 3 anos e meio de grande tribulação, onde vai começar a perseguição. Aí o que vai entrar na cena? A marca da besta, tá? O que nós conhecemos como marca da besta. Então qual que vai ser o ditame dele? Né? Ele vai criar um sistema, não sei se sistema ou algo, existem muitas especulações acerca do que seria a marca da besta. Certo é que nesse período, havendo essa, vamos dizer, colocar assim, a rebelião contra o governo do anticristo, esse governo mundial, aquele que não aceitar a marca e o nome, esse não poderá comprar nem vender se não tiver o número da besta. Tá? Então é onde que começa agora a grande perseguição da grande tribulação. Então a grande tribulação, ela começa nesse período, nessa metade do período de 7 anos, que é os 3 anos e meio, tá? Para terminar, enquanto isso está acontecendo as bodas do Cordeiro, enquanto a felicidade, gozo para a igreja, na terra perseguição. Judeus, povos de todas as línguas, nações que vão... E aí é onde surge o papel missionário dos 144 mil, tá? De cada tribo. Mas vai estar tudo em Israel? Pode ser, pode não ser. Pode ser de várias nações, espalhados por todas as nações. Claro que o sionismo, né? Na verdade, o papel dos 144 mil não é evangelizar Israel. Quem vai evangelizar Israel é as 2 testemunhas. Exatamente. Eles serão 144 apóstolos Paulos que estavam na terra. A função, exatamente. Colocando assim, né? Dentro do contexto de que Paulo foi um apóstolo dos gentios. Exatamente. Mas o que acontece? Dentro dessa perseguição, acontece uma segunda diáspora. Eles serão espalhados, então cada um vai voltar talvez para a sua nação de onde veio, para esse momento aqui, achando que era uma Mashiach. Quando se depara, viu que não veio, o que eles fazem? Aí as testemunhas pregam, né? E eles então agora são perseguidos. O que acontece? Eles agora vão voltar e vão anunciar
que aquele que estava se dizendo Mashiach em Jerusalém não é o Mashiach. Por isso que a gente vai ver ali povos de toda, né, a visão daquela multidão, né, que vai dizer até quando o santo justo dominador não julga o sangue dos nossos irmãos que estão sobre a, ou daqueles que estão para morrer. Estão de todas as nações, né? O próprio texto diz, são pessoas de todas as línguas, povos e nações que vieram, né, desse período tribulacional aí, né? Então isso aí vai desenrolando a trama. Eu peguei aqui uma questão para a gente trabalhar aqui, sobre essa questão da marca da besta. Vou seguir aqui. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse da presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta e que recebera a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. A marca da besta. E fez que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe sejam posto em um sinal na sua mão direita ou na sua testa, né? Imitação de Deuteronômio 6:8, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Apocalipse capítulo 13, versículos 14 a 17. Então o que acontece? A gente vê muita questão do número. Nós cristãos, quando lemos o livro do Apocalipse, por quê? Porque o número ele recebe uma ênfase. O 666 recebe uma ênfase, tá, no livro. Só que quando a gente lê atentamente ao que o texto está nos colocando, o que é que ele vai dizer? Qual que é o sinal? Um sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Então nós temos um sinal, nós temos um nome e nós temos um número. Nós temos uma marca, nós temos um nome e nós temos um número. O livro vai colocar em si o número, vai frisar o número, mas por que é que João faz questão, dentro da visão, colocar o número? Porque não podia falar do nome, a gente vai chegar lá, não podia falar do nome e nem da marca, mas ele, dentro do número, ele deixa ali claro para os seus leitores contemporâneos, que estão ali naquele contexto, tá pegando dentro do contexto, literal da história que está acontecendo, tem um porquê ele fez isso. Texto de dupla referência, histórico e escatológico. O número vai representar alguém, mesma ênfase do que está dizendo aqui, tá? Escatologicamente, mas momentaneamente, historicamente, tem um significado. Então nós vamos abordar essa questão aqui para tirar algumas dúvidas aqui, ó. Aqui a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666, Apocalipse 13:18. E seguiu o terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta, a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Apocalipse 14, verso 9, verso 10. Qualquer especulação quanto ao significado do número, antes que ele seja revelado, vai ser apenas uma suposição. A verdadeira identificação ainda não está disponível. Claro que isso aqui, quando aconteceu o momento, tá? Quando aconteceu o momento, quando a coisa se tornar um fato literal, quem tiver ali, né, no contexto, vai saber do que está falando, vai entender o que está acontecendo. Mas para nós, o livro histórico, a escritura, os achados vão nos apontar algumas coisas para
o passado histórico do que está acontecendo na presença de João. Agora, futuramente, a gente não tem como, né? Por isso que quando surgiu a questão, né, da pessoa física, o registro da pessoa física, o CPF, muita gente disse que o CPF era a marca da besta. Passou, todo mundo fez o CPF. Por quê? Porque sem o CPF, quando ele surgiu, sem o CPF, ninguém podia comprar. Você só poderia comprar se você tivesse o seu registro físico, o seu CPF. Então ninguém comprava parcelado, né? Naquele período, porque tudo era no carnê, não se comprava, tinha que ter o CPF. Aí todo mundo fez CPF, não era a marca da besta. Depois veio o cartão, naquela maquininha que você... né? Você não deve nem conhecer isso, né? Antes, as maquininhas de cartões antigamente, não era igual você passar o cartão, não. Era um carbono, uma maquininha com um rolinho, era um rolinho, tá? Você colocava o seu cartão lá assim, aí passava aquela maquininha do carbono, pra lá e pra cá. Aí o carbono marcava a folhinha do pagamento e aquela folhinha pro banco e aí descontava na sua conta. Era assim. Aí, para muitos, daí depois veio. Aí o cartão agora tem um chip. Pronto. Aí o cartão virou a marca da besta, porque o cartão tinha o chip. Aí era só passar o cartão, agora, né, no momento. Se você só passava o cartão, resolveu. Não precisava mais ficar aquela trabalheira toda, aquela papelada toda. Então, acabou com esse papel. E aí, depois que o cartão desapareceu, começou a ter mais evidência, as coisas, a tecnologia foi desenvolvendo, se desenrolando mais, crescendo mais, como diz a profecia de Daniel, né, que o conhecimento se multiplicará, tá? Então, o que é que acontece? Hoje, você tem um chipzinho pequeno no seu cartão. E o desenrolar de todas as coisas, que para a plataforma do caminho, é que esse chip, ele não vai ter mais necessidade de ficar no cartão. Ele pode ser inserido na própria pessoa. Tá? Já tem, esse chip já está pronto, já tem pessoas, o próprio criador do chip já usa. Então usa para destravar a porta de casa, destravar a porta de carro, usa para pagar as contas. E aí disseram que o chip é a marca da besta. Pera aí, se o chip é a marca da besta, então Jesus voltou, nós não subimos e a grande tribulação está acontecendo. Não. O chip está aí, mas ele primeiro, o chip, ele vai ser algo voluntário. Você vai ter que deixar se colocar. É voluntário. Não vai chegar para você e falar assim, você tem que pôr. O anticristo, ele vai aderir que quem não colocar vai ser perseguido. Mas é algo voluntário. Tá? Não é algo forçado, é voluntário. Tá? Então, querendo ou não, e aí que acontece toda essa trama. É ou não é? Mas aí nós temos que entender o contexto, tá? E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra e fez uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta. Nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Apocalipse 16, 2. Então, o sinal da besta, a marca da besta, não vai privar a pessoa de sofrimento. É onde que o engano sempre acontece, né? O diabo, ele sempre quer mostrar que o amargo é doce, né? E vi tronos e assentaram-se sobre eles e foi-lhe dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viverão, e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Apocalipse 24, né? Mas já está desenrolando aí, tá? Vários achados entre os manuscritos, papiros, pergaminhos e códices têm levado muitos estudiosos a um árduo trabalho de se chegar ao número exato, visto ter a expressão variantes, que nos leva não a duvidar da veracidade das doutrinas, mas a que se refira ao escritor, visto haver divergência nos escritos encontrados, visto que em alguns achados o número é 666 e em outros é 616 e etc. Tem mais de 3 números entre papiros e códices, tá?
Mas aí como é que vai trabalhar essa questão? Vamos pela datação e ver como é que houve, porque vai escrever no grego, mas depois quando você leva para o hebraico, você encontra um nome. No grego você vai encontrar um nome de um imperador. Quando você pega e translitera para o hebraico, ou traduz para o hebraico, você regressa para o hebraico, você tem o nome de um outro imperador, cujos dois fizeram parte do contexto histórico de perseguição do povo naquele momento em que João está vivendo inserido. Como resolver essa questão? É aí que entra a crítica textual. Para alguns, o 666 se refere ao imperador Nero, em contrapartida, 616 se refere a Calígula, que também assolava a igreja da época. Papiro 115, quando a besta trocou de número. Aqui a sabedoria, aquele que tem entendimento calcula o número da besta, porque é o número de um homem. E o seu número é 666, Apocalipse 13, 18. Há séculos cristãos vêm tentando descobrir a quem ou ao que esse número se refere. A aposta historicamente mais segura seria que se trata de Nero, notável algoz dos cristãos romanos. Porém, a interpretação varia muito entre as seitas cristãs, com destaque para as Testemunhas de Jeová e os Adventistas. Esses últimos consideram o papado como a besta. Contudo, a descoberta do P115, é um papiro, né, 115, do século XIX, século XIX, aqui é quando foi achado, tá? Não é que ele é do século XIX, não, ele é do século III, se não me falha a memória. Ele foi achado no século XIX. E tornado legível em 2005 pela Universidade de Oxford, através de uma nova tecnologia de imagiamento, joga no lixo as mais imaginosas interpretações e cálculos baseados no número 66, segue imagem do papiro P115. Tá vendo? Então, as Testemunhas de Jeová, os Adventistas diz que a besta é o sistema papal. E a marca da besta é o domingo, tá? É a guarda do domingo, é o sinal da besta. Para eles, onde que está a grande tribulação dentro disso tudo aí? E outra coisa, no período que João está inserido, não existia papa nenhum. Ainda não, os pais da igreja ainda não estavam em evidência escrevendo entre os que eram mais próximos de João, como Policarpo, Clemente de Alexandria, eles não estavam escrevendo, não estavam ali, não tinha papa, sistema papal naquele momento. Então não pode, não dá para entender, não casa com a realidade do que está. Então aqui a imagem onde você pode adquirir essa imagem aí, tá? Hoje eu tirei. É o P115. Aí tem aqui, ó, um número aqui, esse aqui é o número do grego, tá? Que vai simbolizar, ó, 616. É o texto bizantino, tá? É um número em vermelho. Ó, a seta indica onde se encontra o número. Esse é o fragmento mais antigo até agora encontrado do livro do Apocalipse, datado do século III. Há estudiosos do assunto, como David Parker e Ellen Aitken, que defendem essa variante como sendo o número original. O número 616 também aparece no Códice Efraimita, Rescriptus, e em uma versão armênia. Então existem documentos, né, ou seja, cópias, tá? Cópias. A gente tem que atentar ao quê? Que nós não temos os autógrafos. Então, quando nós não temos os autógrafos, nós temos cópias. E aqui já tem a informação de que é o quê? É um códice efraimita Rescriptus. Então, eu já expliquei isso aqui, né? Quando a gente estava estudando sobre isso, né? Que é um texto que era escrevido sobre lá, alguma coisa que foi apagada, ou ficou lá do lado, e assim vai. Então, nós temos aqui, ó, Hexazoe, hexaconta, esse ex aqui é o que está no texto grego aqui, tá? Ó. Eu pus a transliteração aqui, eu pus aqui escrito no grego,
mas usa a transliteração. Vamos para a transliteração para andar mais rápido. Hexacoi, hexaconta, esse hex aqui, ó, é 666, tá? A grande maioria dos manuscritos contém, que é o que a gente chama lá do texto majoritário. Então, 666 nós temos no texto majoritário, que é do papiro 47, conhecido como P47 uncial 051. Então, transliteração de um outro texto, hexacocioi tessaracontas, que é 646, né? Nós temos aqui o hexacocioi decahexe, que é 616, que é um códice efraimita rescriptus. Nós temos hexacocioi hexaconta pente, 665, que é um manuscrito número 2344. Olha para você ver para onde vai toda essa variante. Então, o 616 do papiro 115, apesar de haver bons argumentos em favor no número tradicional, o fato é que ficamos longe de poder ter confiança de que é o número correto. Vamos continuar aqui, ó. O número é citado no Apocalipse, a Revelação, em 3:18, veja também 1 Reis 10:14, só para mostrar a questão do número, tá? Está escrito aqui, é preciso discernimento. Quem é inteligente, calcule o número da besta, pois é o número do homem. Seu número é 666. Sobre o significado do número 66, a sua pergunta tem a ver com um problema de crise pessoal e não causa nenhum problema exegético de interpretação do texto. De fato, embora a maioria dos textos contenham 666, vou colocar a maioria aqui na questão dos majoritários, tá? Há alguns textos antigos que trazem 616, que é o papiro 106, da primeira metade do século III, o Códice Efraimita Receptus. Dificuldades como estas são muito comuns em textos bíblicos. Os estudiosos, contudo, na maioria dos casos, deram uma resposta que é quase sempre acolhida pelos biblistas que traduzem o texto sagrado em nossa língua. Nestle Aland, edição mais respeitada e famosa do texto grego do Novo Testamento, escolhe como autêntico o número 666, embora comumente cita as fontes que trazem o número 616. Então, dentro desse texto grego de Nestle Aland, a gente tem a apresentação, né, que é das nossas Bíblias, da João Ferreira de Almeida, seja ela qual for a tradução, tá? Ele traz o 666, mas ele traz uma variante dentro do texto grego do Novo Testamento, ele traz uma variante, um rodapé que é colocado ali para a pessoa fazer a pesquisa ou continuar a sua leitura, fazer lá o que ele quiser fazer para entender mais sobre a questão do texto. É importante relembrar o significado do número da besta descrita por João. A maioria dos exegetas retém que a besta é o imperador Nero, responsável por uma terrível perseguição contra os cristãos, que levou ao martírio, seja Pedro e Paulo. Tá? Então, ele fez isso, nesse período. Eu esqueci de colocar um esqueminha aqui, ficou no outro lado onde eu tirei, que dá o número e o nome de Nero. Porque o número está relacionado com esse imperador, a razão deriva do fato de que seja em grego, que em hebraico antigo não existia uma grafia própria para os números, mas eram escritos usando letras. A entre crase, né, era igual a 1, B entre crase era igual a 2, e assim por diante. Portanto, cada letra correspondia a um número e cada número corresponde a uma letra, que é o que nós conhecemos como gemátria, né? Já falei muito isso aqui também. Portanto, quando se escrevia a palavra 1, podia entender-se que o número 1 ou a letra A. E João, ao escrever sua obra, usou esse método para dizer aos cristãos que Nero era o grande inimigo dos cristãos. Tá? Então, dentro do contexto histórico, ele não podia dar um nome. Então, ele vai, dentro dessa visão que ele está tendo escatológica,
toda a trama está desenrolando, mas ele não podia só falar, ó, Nero que está matando, Nero ele é perseguidor da igreja, ele não podia sair propagando isso. Tá? Porque o que acontece? Tudo que João falava, os cristãos falavam. Então ia todo mundo começar a falar Nero, e eles iam ser descobertos e mortos, como já estavam sendo os que estavam sendo descobertos nessa perseguição de Nero aí. A besta que se opunha ao reino de Deus usou esse método porque não podia dizer essa verdade abertamente para não aumentar a perseguição. João usou então uma expressão numérica para criptar o nome do rei, ou seja, César Nero. Aí aqui a questão de cada letra levava um número, ou cada número levava uma letra, né? Então, César Nero. Embora o texto do Apocalipse tenha sido escrito em grego, o nome do imperador precisa ser transcrito em hebraico, pois é em hebraico que a letra desse nome somadas tem como resultado o número 666. Dá tempo aí? Bom, acho que tem só mais 2 páginas para ler aqui. Aí a gente termina essa questão. Então aqui, você está vendo aqui como é que é a questão? Então como pegou do grego, para ele poder levar para o contexto que eles podiam entender, na linguagem, aí traduziu para o hebraico. Aí do hebraico deu 666, tá? Mas se procurar no grego, dentro aí dos... Poderíamos dizer então que a discussão está ainda aberta, contudo, o mais importante é que o sentido do texto, exegeticamente falando, não muda. Precisa de fato entender que onde viria o número 616, a tese mais plausível é que diga exatamente a mesma coisa que o número 666. Então quer dizer a mesma coisa. A questão de mudar o número não vai ser tão relevante se eu mudar o personagem ou se eu mudar a questão. Como a gente precisa entender que quando for acontecer o período ali dessa perseguição da manifestação do anticristo, vai ser mesmo, isso aí vai ser nas claras, né? De fato, é bem provável que algum escriba quis transformar a versão original, ou o contrário, do nome do imperador no Apocalipse em hebraico, César Nero, na versão latina desse nome, ou seja, Nero César, cuja gemátria é igual a 616, tá vendo? Então o latim também vai apresentar um número. O número da besta ou a marca da besta é, de acordo com a tradição cristã, o número correspondente ao sinal da besta. Os manuscritos gregos, na realidade, cópias de um protótipo que, ainda que outros discutam a originalidade, foi escrito em hebraico. Escreve a frase como 666 em forma numérica grega, ou algumas vezes hexacontas ex 666, por exemplo. O texto grego do Códice Alexandrino do Novo Testamento recita, aí acaba, aí está escrito ali, vou ler lá, transliteração do texto acima, deixa a transliteração. Na Vulgata, a Bíblia Latina, a tradução da profecia para o português seria, olha como é que vai estar lá. E fez que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe sejam postos um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcula o número da besta, porque é o número de um homem e o seu número é 666. E a gente fecha aí essa questão. O papiro P47, na figura acima, está marcado o número 666 na sua forma abreviada. Aqui, ó. Tá? É aqui esse papiro aqui, ó. Aí o pedacinho. Tá? Na forma abreviada. É considerado grego, tá? A eles, a marca sobre a mão deles, né, na mão direita. Então era esse aí o texto que a gente abrangeu, e a gente fecha aí hoje essa questão da marca da besta, tá? Agora, se vai ser chip, se vai ser uma tatuagem,
O sentido é que, quando fala de mão, fala de domínio. Quando fala de testa, fala de mente, fala de sabedoria, fala de poder de dominação. Então, a gente pode pegar, pode acontecer a coisa no literal, mas ela pode acontecer também no sentido figurado, de que o poder do anticristo será de influência. Por quê? Porque ele fará, né, não diz que ele vai falar coisas espantosas, proferirá palavras contra o Altíssimo e contra o santuário. Então, uma forma política dele, dessa prédica dele, ou dessa oratória dele, de convencer as nações, essa forma de convencer pelo poder e pela razão. Tá? Então, por isso que às vezes o crente tem que tomar cuidado com a questão da razão, para não se tornar um herege, né? Então, que Deus em Cristo Jesus nos abençoe e continue nos dando graça em nome de Jesus. E aí a gente vai abordar um pouquinho sobre as 7 trombetas.